Eu lembro que quando eu fiz algumas projeções, né, e eu fui acessando algumas outras realidades através da projeção mental, e você sabe, esses núcleos de rede são literalmente padrões geométricos, né, que formatam uma rede. E o eu superior, ele tem essa representação. É porque aqui na humanidade ele se configurou como eu superior, como uma forma da gente entender o nosso princípio de emanação. E o eu superior, ele vem antes da alma, ele vem antes da supra-alma, né? Ele vem antes, eu acho que até da mônada, se eu não me engano. Eu terei que ver, eu não me lembro muito bem. E vai acontecendo uma fractalização, ou seja, a gente começa a se desprender do eu superior, depois a gente vai se desprendendo da mônada, ou da mônada para o eu superior, eu não lembro muito bem, depois para a supra-alma. É porque nem todo mundo tem alma ou supra-alma, né? Cada um tem um processo de configuração diferente, por mais que em nossa essência a gente tenha a mesma, a mesma, a mesma natureza. Em princípio ali a gente tem uma ramificação diferente, até mesmo dentro ali do meio místico a gente entende essa questão de configuração diferente, que tem a questão dos seres criacionais, que são chamados de filhos paradisíacos, que são seres que se desprendem e tiveram a possibilidade de chegar a um determinado grau, onde eles tiveram a possibilidade de criar realidades. Então, eles são considerados filhos paradisíacos, eles cocriam a realidade. E como o universo, né, o universo não, a realidade da fonte, ela se plasma em múltiplos outros universos, e esses filhos paradisíacos, eles montam ali o seu projeto de acordo ali com o seu desejo, né? Não um desejo que a gente conhece, mas um princípio, porque muitos filhos paradisíacos, eles tiveram suas experiências, depois eles passaram para o seu processo de integração para depois criar a sua própria ramificação de realidade. Essa própria realidade aqui também que a gente passa, nós muitas vezes somos fractais desses filhos paradisíacos, né? Então é como se a gente estivesse experienciando a nossa própria realidade, de fato todos estamos, porque a gente é uma ramificação de tais realidades, né? De tal fonte. E o eu superior, ele tem esses códigos originais de onde a gente vem, de nossa origem. Então ele é o princípio que conhece tudo, ele é o princípio informacional, ele é um princípio inteligível da realidade. Entende? Isso, quando a gente começou a fazer o processo de fragmentação, em que a gente foi para a alma, então da alma a gente se fragmenta e começa a ter ali os processos nos corpos mais físicos, nos corpos mais sutis. Então a gente começou a ter ali as experienciações nos corpos mais sutis. E o que seriam esses corpos mais sutis? Pode ser as dimensões mais sutis, entende? Que cada corpo, ele compactua com a estrutura da vivência ali necessária, né? Aqui na 3D há uma energia biônica, então uma energia mais densificada. Nas outras dimensões, não. São uma energia mais sutil, mas também não deixa ali de ser uma matrix. Entende? Que são projetos que são criados para que a gente possa experienciar. São projetos que são criados para que a gente possa descobrir, ou seja, possa desenvolver meios diferentes, espécies diferentes, leis diferentes, experimentos diferentes, né? O próprio planeta Terra, antes de ter essa queda, depois de Atlântida, ele teve esse processo de experimento. Era um planeta de experimento, onde havia múltiplos seres que vinham fazer aqui seus experimentos, porque é um planeta que traz essa possibilidade de essa diversidade. Não é à toa que o planeta Terra, né, na nossa própria essa diversidade, não só de cultura, mas da nossa própria forma de pensar, da nossa forma de se expressar, de se ver. Então tem toda essa diversidade. Então a herança do planeta Terra é uma herança de diversidade, entendem? E que não só os mitos que a gente carrega, que são mitos
Os mitos, eles são a herança ancestral da humanidade, porque eles são histórias desses projetos que aconteceram aqui. E essas histórias, todos esses processos, eles estão ali dentro, de alguma forma, dentro do inconsciente coletivo, porque eles ramificaram, de certa forma, a nossa natureza, né? Eles ramificaram nossa referência de quem somos. E dentro ali do período em que os Anunnakis, né, eles tomaram conta da Terra, né? Eles colocaram um poder autoritário e começaram a dominar, e muitas pessoas, seres, começaram a ficar presos aqui. E o planeta passou por um processo de decaimento energético. Ou seja, o nível frequencial em que as pessoas vibram, né, começaram a vibrar, foi se separando da fonte, foi se separando das outras realidades. E quando a gente se separa das outras realidades, então é aí que o controle vem. Porque se não temos referência de onde vemos, do que somos, é aí que eles começam a criar as leis, é aí que eles começam a criar as religiões, é aí que eles começam a criar uma forma de dominação, ou seja, uma forma de acreditar que o Deus, ele está lá fora, que o poder, ele vem de um lugar acima de nós, que não está dentro de nós. Então, o ser humano, por natureza, né? Por natureza não, em consequência, né, por conta disso, ele foi perdendo ali a sua estrutura anímica, ele foi perdendo ali a sua estrutura multidimensional, ele foi perdendo ali a sua capacidade interativa de percepção, porque os chakras que estão interligados aos campos multidimensionais, eles começam a enfraquecer, eles começam a perder. Então, todos os nossos chakras aqui, eles estão interligados dentro de um processo de entrelaçamento da queda dessa consciência. Então, os nossos chakras, eles estão enfraquecidos porque eles estão reverberando vida através desse campo informacional que a gente vive, através de culpa, medo, limitações, crenças, perda da consciência, falta de sentido, vazio, sabe? Falta de autoestima, falta de virtude, falta de valores reais. Então tem todo esse processo, porque os nossos valores, eles não são, os nossos princípios de valores, eles não são algo que são criados aqui, eles são inatos à nossa natureza. Entende? A nossa formatação original. E hoje nós humanos estamos fazendo esse desprendimento, ou seja, esse esvaziamento, porque é através do esvaziamento que a gente dá a abertura para entrar em sincronicidade com o nosso eu superior, porque a gente está fazendo o processo de voltar, né? A gente está fazendo o processo de reconexão com o nosso eu superior, porque enquanto a gente começou a se projetar, enquanto a gente começou a ter várias experiências, a gente foi se desprendendo da fonte, a gente foi se desprendendo das dimensões mais sutis. Então, automaticamente, a gente foi experienciando diversos tipos de experiências harmônicas ou não harmônicas, né? Porque dentro do plano ali, das experiências, tiveram muitas guerras estelares também. Porque lembra que eu falei da configuração dos filhos paradisíacos? Cada um carrega uma configuração muito diferente. Então, tem seres como os reptilianos que eles carregam uma natureza mais arcaica no sentido de autoritários, né? Então eles são mais racionais, então eles são mais brutos, eles foram criados para ser assim, entende? Então eles nascem dentro de uma configuração mais limitada. Outros seres, eles já nascem numa configuração mais harmônica, onde tem mais essa questão crística. E o ser humano, ele carrega todos esses códigos misturados dentro de si, porque ele perpassa, né, dentro ali do projeto adâmico, do projeto do ser humano, ele perpassa por vários códigos que foram ali se misturando. Então, o ser humano, ele possui todos esses códigos, os códigos crísticos, os códigos búdicos, os códigos divinos, simbólicos, as heranças místicas. Então, o ser humano, ele carrega essa capacidade, essa diversidade muito rica
que muitas vezes sim se expressa através da cultura, se expressa através de alguns meios, mas ainda assim é muito limitado ao nível de potencial que o ser humano pode alcançar. Justamente pelos Anunnakis introduzirem, principalmente dentro do nosso DNA, né? Eles cortaram a nossa fita de DNA, eles limitaram. Então, é como se houvesse ali é como se o ser humano tivesse sido castrado para que eles alcançassem só um tipo de poder, né? Só um tipo de autonomia, que é uma autonomia limitada, que te deixa cego de certa forma. Então, essa perda da nossa memória nos fez separar aqui do nosso eu superior, literalmente. Porque para que a gente possa manter, a gente precisa ter referências, né? Quem são esses superior? E as referências, elas foram se perdendo. Então, a gente perdeu esse contato. A gente carrega de múltiplas formas esses códigos que estão dentro da gente. Só que, infelizmente, os hologramas, as crenças, os traumas, eles se intensificaram tanto que a gente ficou preso nas narrativas, a gente ficou preso na roda de samsara. Então a gente ficou preso nesse ciclo reencarnacional onde a gente repete. Mas na verdade também dentro do plano superior, né, do plano superior, dentro da perspectiva superior, isso daqui é como um filme, porque todas as realidades elas acontecem simultaneamente. Então, como a gente se projeta em várias fractais, dentro da consciência que a gente está aqui, a gente tem uma noção de que a gente está preso aqui há muito tempo. Mas na verdade não, tudo está coexistindo ao mesmo tempo. Então isso é um processo que acontece, entende? É um processo que acontece, é um processo político também, um setor espiritual, porque são múltiplos seres, múltiplos seres que utilizam aqui a camada humana como uma forma de se retroalimentar através do ectoplasma. Ou seja, o ectoplasma do medo, da confusão, da ansiedade, isso tudo gera energia, isso tudo é alimento para eles. A mesma coisa em relação aos animais. A gente não utiliza da energia do animal, a gente não utiliza da carne, né, das proteínas para se retroalimentar, né, tem energia, a mesma coisa com eles. Então, dentro da perspectiva, né, estelar, não tem uma questão de ele está errado, ele está certo, não. É como as coisas acontecem, é como as coisas se configuram. Então, a gente está tendo essa possibilidade de reconectar com a nossa consciência superior. E por que eu falo eu superior? Porque o eu superior é aquele que vai nos disponibilizar ferramentas para que a gente consiga fazer as nossas ativações, consiga fazer o nosso processo de reconexão estrutural, porque tudo é energia, então o nosso corpo é uma estrutura que precisa se recodificar, se codificar nessa formatação. Entende que a estrutura natural em que a gente está paralisado, ele não tem essa capacidade de que a gente se conecte, de que a gente faça os nossos processos, de que a gente faça os nossos processos de conexões. Por quê? Porque não é uma questão de você acreditar apenas, não é uma questão de crença, não é uma questão apenas simbólica de você ir na igreja, de você sentir alguma coisa, não. É um processo de uma atividade consciencial de você consigo mesmo, um estudo imperativo em que você busca se compreender além das crenças, além dos hologramas, além das fugas, além daquilo que foi imposto para você. Então é um processo em que de esvaziamento, porque a gente precisa se desidentificar de tudo isso. Só que geralmente também é difícil porque as crenças elas estão ligadas a traumas, as crenças estão ligadas às dores, elas estão ligadas a muita coisa. Então precisa dessa atitude, precisa de uma motivação. Geralmente essas motivações elas estão ligadas a camadas mais sutis. Sabe quando a sua alma a realidade que foi descrita ela não é o suficiente, então ela busca mais, ela busca, e as coisas começam a aparecer. E se conectar com o eu superior é estar aberto a entrar nesse campo de sincronização. Isso é muito importante, porque o campo de sincronização é que estabelece o processo interativo de você com o seu eu superior. É um campo onde você sai do mental, onde você sai também até das emoções,
e você se permite a estar aberto nas suas relações. Você se permite estar aberto nas suas relações, nos conhecimentos, naquilo que você percebe o mundo. É uma atitude. Então você entra em sincronia ali com o superior, ele começa a emanar informações. Por exemplo, meditações. A meditações, ela proporciona essa atividade em que seu eu superior ele consegue compactuar com sua estrutura física e ele consegue desenvolver um projeto reintegrativo em que você começa a perceber assim de diferentes formas. Então não é uma questão de um processo, né, uma linha reta, uma linha linear, não. É uma linha que se desdobra em várias linhas de tempos. E não só o seu eu superior entra em contato consigo, mas aqueles que estão entrelaçados e conectados com o seu eu superior, eles também começam a desenvolver uma relação interativa com você de diferentes tipos de canto. Primeiramente, geralmente, a gente desperta no astral, né? Porque geralmente eles conseguem nos alcançar através dos planos astrais. Depois eles começam a desenvolver um projeto e a consciência daqui ela começa a desencadear-se, né, nesse novo fluxo também. Porque eu disse, né, do entrelaçamento, porque esses seres, ser até físico aqui também, eles começam a contactuar com você porque eles vibram na sua mesma essência. Experiências, lugares também que compactuam com o seu eu superior, eles começam a se entrelaçar e começa a vir através de mensagem, pode ser através de vídeo, pode ser que eu e você, a gente esteja numa mesma mônada, sabe? E a gente está fazendo esse processo. Então eu sou apenas um espelho que te faz relembrar, que te faz sentir alguma coisa diferente, que te faz ter um certo tipo de inspiração, que te faz pensar a realidade de uma outra maneira, entende? Uma realidade que é mais íntima a você, mais íntima e que lá no fundo faz sentido. Onde todas essas narrativas, né, desse processo que a gente veio dos macacos, todos esses hologramas, de que a gente é pecador, de que a gente precisa curar tal karma, de que a gente precisa aprender muita coisa, de que a gente precisa ficar, né, evoluindo, não que a gente não tenha que evoluir, mas a forma como nos é ensinado, que está impregnada dentro do nosso ser, é uma forma holográfica, é uma forma de aprisionamento, é uma forma que ele não está te proporcionando nenhum tipo de cura, porque ele não está te levando dentro da dimensão onde as coisas acontecem realmente, onde as coisas reais, né? As dimensões dentro do nosso inconsciente, eles representam as dimensões sutis dos outros planos. Só que as crianças, elas não te impulsionam para lá, elas te impulsionam dentro de espaços holográficos onde você fica preso se relacionando dentro desses múltiplos aspectos. Então não é um processo expansivo onde você ganha ali possibilidade, onde você ganha ali força, mas não, você fica em conflitos, você fica numa dinâmica em que você sempre volta para o mesmo lugar, porque você ainda não está seguindo no fluxo de expansão, de um despertar da consciência. Não estou dizendo que o despertar vai ser fácil, mas o despertar da consciência é um processo que vai estar sempre revelando novas coisas. Ele vai estar sempre revelando camadas suas mais profundas. É um processo que te auto-preenche, porque você começa a entender que o mistério da realidade é onde está ligado a sua verdadeira identidade, onde está ligado as suas verdadeiras verdades, que são intrínsecas, assim não é sobre o outro. Cada um tem uma reconfiguração, né? Chegou aqui no planeta de acordo com o seu processo, né? Mas todo mundo passou por essa padronização, né? Ou seja, todo mundo se formatou dentro desse processo de ser escravo dos sistemas. Então essas pessoas, né, elas começam a chegar em você, as mensagens, pode ser alguma informação, pode ser uma intuição, pode ser um sonho, pode ser uma sensação, pode ser um conhecimento, porque não é o formato, é a substancialidade. É aquilo que os mentores, é aquilo que sua espiritualidade, que os seus guias e que suas outras consciências usam para se comunicar. Porque tudo é um portal. Dentro do campo quântico, não importa muito o que se apresenta, porque o que se apresenta é um código de reativação. Tudo que se representa simbolicamente, ele é um espelho de reativação dentro de você. Então você para de corresponder à realidade como antes. Você começa a reagir
o seu inconsciente começa a reagir porque ele não vai estar correspondendo, porque ele compreendeu, né? Porque dentro tudo começa primeiro dentro do inconsciente. Ele vai buscar o que? A sua própria natureza. E sua própria natureza não é a vida doente em que a gente foi alimentado, que a gente foi, que a gente está presa, que a gente foi ensinado. Então o inconsciente muda, a alma começa a mandar sentimentos diferentes. Então eles usam múltiplos meios de comunicação, porque não é as pessoas, é o espelho que vai representar algo que vai ativar dentro de você. Então os seus chakras começam a ativar. Os chakras são os vórtices multidimensionais. A realidade, ela não está ligada a um espaço fora de nós. Todas as realidades, elas coexistem, porque dentro do campo de fragmentação, quando a gente sai, a gente carrega esses códigos. Então o coração, por exemplo, essa reativação do coração, ele faz com que você consiga adentrar essas dimensões que você já coexiste. Por isso que a gente fala que o caminho, né, do despertar é sempre para dentro. Não para dentro no sentido de você ficar preso, mas dentro no sentido de você perceber que o mundo da realidade é um espelho para que você perceba e você se reative. Então o processo do eu superior é um processo sincrônico, não é um processo devocional, sabe? É um processo de abertura, é um processo de você confiar nesse desconhecido, pois é nisso que ele coexiste. Entende? Então o nosso eu superior, ele se emana e coexiste em diferentes setores. Então vai ter fractais seus, né, fractais da mesma alma que você, que vai estar se aproximando, não para você vivenciar algo em si, né, almas gêmeas, como geralmente as pessoas acham, mas não, para reativar você, para reativar a sua memória. Então o eu superior, ele não se comunica apenas através dessa ligação. Eu vou me conectar com o meu superior. Não. O superior é essa capacidade de você perceber como a espiritualidade se manifesta. Espiritualidade dentro do sentido de realidade mesmo. Entende que é através de uma música, mas a gente precisa estar sempre avançando e fazendo um processo de desprendimento, porque a gente não tem limite para o lugar que a gente precisa chegar. E é dentro desses novos pontos que vão se intensificando. Então você vai começando a receber mensagens automáticas, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a receber downloads. Eu lembro que quando eu conheci uma amiga minha, que ela é terapeuta também multidimensional, e eu lembro que quando eu encontrei ela, eu comecei a ter sensações, eu comecei a sentir. É como se parte minhas, como se ela estivesse espelhando um lar que eu conheço, uma natureza que eu conheço, uma dimensão que já foi minha casa. Entende? Que não é sobre ela, o que ela representa para mim. É a mesma coisa, as pessoas, os nossos conflitos, não é sobre os conflitos, é sobre aquilo que está se representando para nós. Né? O que é aquilo que a gente está aprisionado ainda? O que é aquilo que a gente está sendo puxado ainda? O que é aquilo que está estagnando? Então, até mesmo os nossos mentores, eles fazem os projetos de desenvolvimento de acordo com a nossa abertura, de acordo com a nossa procura, e não uma questão de alienação. A alienação é dentro do campo holográfico, não é uma questão de devoção. A devoção é do campo holográfico, não é uma questão de acreditar. Né? É mais profundo, é mais íntimo. Então o eu superior, ele desencadeia esse processo, até mesmo através de uma movimentação, porque o movimento, isso é muito legal, porque tá em movimento, ele cria um circuito em que dá abertura da mente, das emoções, e aí começa a plasmar informações. Isso é muito interessante porque hoje, quando ele estava fazendo seu processo de meditação, ele ficava por muito tempo meditando, e depois que ele meditava por muito tempo, ele corria quilômetros. Eu não lembro a quantidade de quilômetros, mas ele corria por horas, porque esse processo de reativação também, através do movimento sincrônico, até mesmo as ativações que ele fez, né, de muitas informações, eles precisam circular dentro da gente, eles precisam se plasmar dentro da gente. E muitas vezes o corpo emocional e mental, ele está tão resistente que ele paralisa. Mas no momento em que a gente está em movimentação, ou seja, as informações e os processos que a gente fez, a gente sai do mental, a gente sai do emocional,
e cria um campo de circulação dentro ali do campo eletromagnético e dentro dos nossos chakras. Além de liberar, né, além de trazer porque o movimento ele está ligado à expressão do universo, né? Tudo é movimento. Então a gente também já cai nesse movimento. O próprio Jesus ele andou no deserto, né? Ele já cria esse processo de ativação também. Uma questão também é do próprio inconsciente quando a gente anda de carro. São movimentos simbólicos, entende? Que é como se, de forma inconsciente, a nossa consciência buscasse se realizar, se compreender. Então, o movimento, ele é uma das chaves para que a gente consiga até mesmo equilibrar esse campo informacional que está chegando até a gente. Eu vou desdobrar esses assuntos depois de forma mais separada, mas eu quis trazer essa energia sobre tudo isso e espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, curtem, é um canal novo, se inscrevam também, que toda semana eu vou estar postando mais coisas.